Olá pessoal, tudo bem? Vamos então continuar com os vídeos, do William Blake. É o segundo vídeo da série. Vamos falar hoje sobre a infância do William Blake, tá? Bom, tudo começa com a Catherine Armitage, que é uma jovem, foi uma jovem viúva que pertencia à Igreja Morávia, tá? Uma denominação protestante que teve início no século XV, na Boêmia. E ela conheceu o camiseiro James Blake, E embora o casamento não tinha sido bem visto pelos anciãos da igreja, que faziam uso de uma prática polêmica, os anciões eles eram responsáveis por supervisionar o casamento das pessoas solteiras, E a ideia de se apaixonar remetia também à queda do homem na escravidão material. Então havia sempre um conselho de anciãos dentro da igreja que aconselhavam os jovens, muitas vezes decidindo quem casaria com quem. Tá? Então, sendo assim, os casais deviam ser preparados para o chamado de Deus, e o casamento era um sacramento, então, importante. Então haveria toda essa preparação dentro da congregação. Mas a Catherine ela não quis saber dos conselhos e das orientações dos anciãos, mesmo sabendo da reprovação do seu escolhido. Então, seja como for, Catherine Armitage e James Blake se casaram em dezembro de 1752 na Capela de St. George. Sobre a biografia, então, de William Blake, do nosso poeta, é uma biografia assim, bem complicada, porque muita coisa se perdeu. Existem informações da época, informações que sobreviveram, porém são pouco confiáveis, nem tudo é para se confiar. Então existe muita versões, existem alguns exageros, existem aí algumas lendas, E então é difícil saber com exatidão muita coisa com relação até a datas, Mas enfim, até porque também não há diários, O Blake não chegou a escrever diários, nem relatos biográficos, nem notas ou reportagens nos jornais da época. Então nada além de algumas cartas que foram trocadas, entre Blake e outros personagens da época, entre algumas pessoas ali do convívio do William Blake, tá? E da parte mesmo do William Blake não há relatos sobre a sua infância, a sua educação ou sobre a sua família. E isso também pode significar que Blake não tinha muito interesse ou não tinha consciência do tempo, Tampouco parecia que ele estivesse assim, interessado no seu espaço, no seu meio. Então, tempo e espaço quase nada significavam para ele. É como se a eternidade fosse o seu estado natural. Ele se sentia mesmo um cidadão do céu que estava passando um tempo nessa terra de aflição. Então, assim, é como se Blake tivesse um pé aqui no mundo material, mas um pé no mundo espiritual, como os verdadeiros místicos. E embora ele amasse a sua esposa profundamente, a Catherine Sophia Bolcher, não há poemas de amor dedicados a ela, E é muito difícil se guiar também pelas obras, pois o Blake ele estendia a criação, a elaboração de suas obras por anos e raramente considerava uma obra concluída, ficando em aberto para se voltar a ela e fazer algum retoque, alguma modificação ou para ressuscitar antigos projetos abandonados. O que nós sabemos de fato é que William Blake nasceu no dia 28 de novembro de 1757, na rua Broad Street, hoje chamado de Broadwick Street, no número 28, na Soho, em Londres, tá? Então William ele foi o terceiro dos 7 filhos do casal,
James Blake e Catherine Blake. William Blake foi batizado na St. James Church, em Piccadilly, em 11 de dezembro. O pai de Blake tinha uma loja de tecidos e miudezas, né, chamada Blake Son. Então, o pai do William Blake, o James Blake, era camiseiro e retroseiro, né? Então, trabalhava com produtos de armarinhos, acessórios de costura, né? E essa loja do pai, a Blake Son, ficava no térreo de uma casa de 3 andares em uma esquina. O irmão de Blake, o John, ele morre em 1755, entre 1755 a 1759, né? Não se tem aí uma data exata, mas é por esse meio. E em 1760 nasce mais um irmão que também se chamará John e será o filho mais amado do casal, o preferido do casal. Talvez porque o nascimento desse filho tenha compensado a morte do primeiro John. E Blake estava com 2 anos na época, quando nasceu então o John, né? Esse outro John, né? O segundo John. E com 4 anos, Blake ganha outro irmão, que é o Robert, é o seu irmão. O Robert se tornou seu irmão preferido, seu irmão amado, né? E aos 6 anos, Blake ganhava também uma irmãzinha, a Catherine Elizabeth, nascida em janeiro de 1964. Então é interessante que na vida do Blake tinha muita Catarina, né? A Catherine. Então era a mãe, né? A Catherine Armitage, a irmã Catherine Elizabeth e depois a esposa, né? A Catherine Sophia Boucher. Então ele era cercado de Catherines. Bom, consta que a primeira manifestação de evidência, né, a sua primeira visão, foi aos 4 anos de idade, quando pela janela da sua casa ele viu Deus, ele viu a face de Deus, né, e ele deu um grito, né, tamanho foi o seu assombro. Lembrando aqui, né, conhecido nas narrativas bíblicas, né, a história de Moisés, que desejou ver a face de Deus, porém ele foi orientado que isso seria impossível, porque se ele visse a face de Deus, ele morreria ali mesmo, no ato, né? E aí, por que Blake, então, não morreu, né? Vislumbrou a face do Eterno e não morreu. Então, Blake era uma criança, então não carregava o peso dos pecados, dos erros de Moisés, né, que carregava em suas mãos, por exemplo, a morte de um egípcio. Assim como o rei Davi, né, homem segundo o coração de Deus, né, não pôde construir o templo porque suas mãos estavam cheias de sangue. Tá? Então, o que o pequeno Blake ali, o menininho de 4 anos, viu de fato, poderia ser um aspecto de Deus ou algo tão maravilhoso, né, de origem espiritual extremamente elevada, e que a partir dali as experiências da sua vida passaram a intercalar então entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Então foi a partir daquele evento ali, a sua primeira visão aos 4 anos de idade, né? Dali por diante ele teria aí visões, sonhos, visões proféticas, né, ao longo da sua vida. Tanto que pouco mais tarde, ainda menino, né, passeando pelos os campos verdejantes de Pickham Ryan, o pequeno William, ele avistou uma árvore cheia de anjos com asas iridescentes, né, iridescentes. E em outra ocasião ele viu o profeta Ezequiel sentado em um descampado, né? E então ele sempre tinha essas visões, ele conversava com anjos, com profetas bíblicos, ou com personagens, né, com outros poetas, né, já falecidos. E é claro que ele sempre contava para os seus pais sobre as suas visões, né?
E ele ganhava boas surras, né, por conta disso, porque os pais acreditavam que ele estava mentindo, né? Onde é que já se viu conversar com anjo, conversar com profetas, né? Até o momento em que os pais perceberam que tinha algo de especial nesses relatos, né? E que o menino Blake não estaria mentindo. E segundo o Craig Robinson, que foi um crítico contemporâneo do William Blake, e que inclusive considerava louco, então o Craig Robinson, em 1825, consciente da presença dos anjos na vida de Blake, né, escreveu o seguinte: nosso artista vive como Swedenborg, em comunicação com os anjos. E Blake, como era muito sensível às críticas, né, chegou até certa altura que ele parou de ouvir os homens para dar ouvido aos anjos somente, né? Então ele como que deixasse as críticas de lado, né? Muitas pessoas da convivência, os contemporâneos, consideravam Blake louco, maluco, então excêntrico, né? E por aí vai. E o que Blake retratava em suas pinturas eram, na maioria dos casos, as imagens de suas visões. Então, as pinturas que nós temos hoje de Blake, né, as suas gravuras, as suas pinturas, era justamente o que ele via, né, eram experiências das suas visões. E para o Blake, toda essa faculdade de ver o mundo espiritual, esse dom de ver o mundo espiritual, todo mundo tem essa faculdade, mas que a grande maioria das pessoas acabavam perdendo esse dom por não cultivar esse talento, esse dom, né? Então acabavam se perdendo com o tempo. Enfim, falando um pouco agora sobre a Igreja Morávia, tá? O conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf foi um luterano dissidente que veio a se tornar um bispo da Igreja Morávia. E ele criou aí, ele uniu uma irmandade, porém não havia um sistema com princípios monásticos tradicionais, né? Era uma igreja que se baseava muito na família e na experiência individual compartilhada. O Zinzendorf, né, dizia que em Jesus Deus teria uma imagem em que as pessoas poderiam se aproximar intimamente e completamente. Segundo as palavras do próprio Zinzendorf, ele diz o seguinte, que que Deus se tornou como nós para que nós nos tornemos como Ele. E daí surgiu a ideia da divina humanidade, que é um dos pilares da experiência mística de William Blake. E na doutrina prática de Zinzendorf, né, incluía a visualização do Deus homem e suas chagas, né? Então havia o uso de livros de artes para educar adultos e crianças, né? Então o coração deveria ser separado do mundo diabólico. Em meio a isso, né, o divino ele era como que fosse segregado na imagem do mundo. É como se os aspectos do divino, os aspectos do sagrado tivesse fragmentado no mundo material, né? Meio que escondido no mundo material. E o Blake ele foi criado nesse ambiente religioso e místico, né? Não só religioso, mas também místico. E a Igreja Morávia tinha muitos livros e cartilhas com imagens simbólicas celestiais, com ensinamentos escritos na mesma página. Então tinha aqueles desenhos, aquelas pinturas nos livros, aquelas gravuras, né? E com os ensinamentos também. E Blake ele se encantou muito, né, com essas cartilhas, com esses livros, e foi através desses livros da Igreja Morávia que ele aprendeu a ler, né?
Tanto que o poema A Divina Imagem, que faz parte das Canções da Inocência, provam a influência que ele sofreu, né? O poema diz o seguinte, acho que é o último trecho do poema, ele diz assim: e todos devem amar a forma humana, no pagão, no turco ou judeu. Onde a misericórdia, o amor e a piedade habitam, ali também habita Deus. É o último trecho do poema A Divina Imagem, não é? Então, quer dizer, a forma humana, ela deve ser amada na identidade aparente ou imagem, né, do pagão, turco ou judeu, né? Ele citou esses exemplos no poema. Ou seja, a raça, a crença, a cor são apenas identidades aparentes e, de certa forma, é o que separa, né? São identidades que separam a humanidade. Essa ideia formou a base do ecumenismo morável, ou seja, a humanidade divinizada, a humanidade unida em Cristo. E a família de William Blake era teocentrista, tá? Ou seja, vivenciavam a inspiração, o entusiasmo e a revelação. Então eles pertenciam a um grupo, né, a um dos grupos que tinham rompido com a igreja da Inglaterra, a igreja tradicional. William Blake, ele nunca frequentou a escola, ele não teve uma educação formal, né? Ele aprendeu a ler e a escrever com a orientação da sua mãe, com o auxílio desses cadernos, desses livros dominicais, né, da Igreja Morávia, que vinham com essas imagens, né, que arrebatavam a imaginação do William Blake, né, do menino William Blake. Como não cursou escola, ele também deixou de ter o ensino religioso tradicional da época, né, porque na época nas escolas, se não todas, pelo menos a grande maioria, tinha a participação ou de padres ou então de sacerdotes, né, protestantes que ou davam aulas ou estavam ali com essa orientação religiosa também. E o Blake não teve essa formação da religião tradicional. E como um filho livre da natureza, ele chegou a escrever na época o seguinte, ele disse: graças a Deus que eu nunca fui mandado para a escola para ser açoitado e seguir o estilo de um idiota. Então, quer dizer, foi vantagem para ele, né, não sofrer na escola como os garotos sofriam na época, né, que era muito rígido o ensino, né? E então ele não teve essa experiência. Ele teve um aprendizado muito livre. E sendo uma criança superdotada, como o Blake era, ele acabou aprendendo muito mais com a sua mãe e sozinho, né, como autodidata, do que os alunos formais da sua idade, né, da sua época. Como as aulas de pintura eram muito caras, né, restava então ao Sr. James Blake levar o seu filho a aprender o ofício de gravurista. Primeiro, o seu pai o levou ao ateliê de um dos artistas mais considerados na época, né, o ambicioso Sr. William Wynne Rylands, que se tornou depois, com o tempo, gravurista do rei, né, da época. Consta que, quando o Sr. James Blake, com o menino, né, o pequeno William Blake, quando eles foram até o ateliê do Rylands, consta que, ao encarar o artista com atenção, o menino Blake cochichou ao pai, abre aspas, não gosto da cara desse homem, tem todo o jeito de quem vai morrer na forca, fecha aspas.
12 anos depois, a profecia do menino William Blake se realiza e o artista Rylance acabou sendo enforcado no dia 29 de agosto de 1783 por tentar um golpe de 714 libras na intenção de fraudar a companhia East India. Então, muito interessante isso, né? De que naquele momento ali, o pai apresentando ao artista, né? O Blake, ainda menino, chegou pro pai e falou assim: olha, não quero me meter nisso aqui não, porque esse cara aí vai morrer enforcado. E não deu outra, né? 12 anos depois, mas aqui, como a profecia não tinha data de validade, né? Que não considerou-se épocas ou dias, apenas deu uma sentença. Então, 12 anos depois acabou se cumprindo, então, e o Ryland acabou morrendo enforcado, como disse William Blake, né? O menino William Blake. Entre 1767 e 68, ele frequenta a escola de desenho de Henry Pars, aprendendo técnicas de pintura a óleo, cópia e reproduções de pinturas e modelos em gesso, de estátuas, né? Estátuas clássicas, né? Além de aprender também os princípios de perspectiva, né? Como ele aprendeu desenho, aprendeu pintura e modelagem, também todos esses princípios da perspectiva. E foi a sua primeira educação formal, né? Por essa época, ele passa a ler sobre todas as áreas da cultura e começa a escrever poesia. Então o Blake, ele lê Shakespeare, Milton, Dante, Bacon, Boheme, Paracelsus e tantos outros filósofos, místicos, escritores e poetas, né, que muito o influenciaram. Mas como a pintura, então, era reservado à nobreza pelo alto custo da sua arte, o jeito, então, foi optar por aprender a técnica da gravura. Então, por isso que ele foi se tornar um gravurista, né? Que era mais acessível aos aprendizes que vinham de famílias menos abastadas. Então, nota-se que a profissão de gravurista não era considerado arte. Ser gravurista era ter um ofício, né? Era visto apenas como uma profissão de segunda categoria pelos acadêmicos, né? Então, os acadêmicos, aquelas pessoas que tinham condições de estudar sobre artes plásticas, né? Sobre pintura e tudo mais, eles tinham um certo preconceito com o gravurista, né? Tipo, isso aí não é arte, né? Arte é o que eu faço e assim por diante. E, bom, depois de abandonar então a escola do Pars, né, do Henry Pars, o Blake, ele foi dar início ao seu aprendizado com o gravador, né, e membro da Sociedade de Antiquários, o James Basile. E o seu ateliê ficava na Great Queen Street, no número 31. Né? Então, em agosto de 1772, William Blake muda-se para lá, para o ateliê, onde passa a viver durante 7 anos de aprendizados para se ter um ofício. Tá? Então, Blake, ele viveu 7 anos ali com o James Basile, aprendendo tudo sobre gravura, sobre a arte da gravura, né? E o pai de Blake pagou ao senhor Basile por volta de 50 guinéus, né? E deixou o filho lá, tipo, você fica aí e aprende aí o seu ofício. E o Blake foi um bom aprendiz, porém a habilidade de fazer gravuras era apenas um ofício, não era considerado arte, né? E o Blake tinha consciência disso, e o Blake queria ir além disso, né?
Então, gravuristas eram desprezados pelos pintores e demais artistas. Ninguém pousava para gravuristas, né? Tampouco as moças sentiam-se atraídas por eles, né? E o Blake não estava muito feliz, né? Com 7 anos ali presos ao James Basile. Porém, é possível que nesse período o Blake e o pai não estivessem se entendendo muito bem. O Blake ele não ia bem trabalhando na loja da família. Inclusive o seu irmão mais velho estava sempre reclamando que Blake não estava ajudando com as finanças da família, né? Ele não dava para trabalhar lá no balcão vendendo, ele não levava jeito para isso. E a relação com o irmão mais novo, o John, né, o segundo John, sempre foi conflitante. E para piorar, o John era o preferido do casal, né? O queridinho dos pais. Ele era o defendido ali, até por ser mais novo que William Blake. Aliás, o William Blake sentia-se culpado pelo relacionamento com o pai. Há relatos biográficos, né, sobre Blake lendo a passagem bíblica do filho pródigo e se emocionando com esse relato, né, da separação do filho com o pai. Bom, de qualquer forma, a fase de aprendizado com o James Basile foi um divisor de águas para William Blake, que na época tinha 14 anos. E foi aí que Blake começa a desenhar monumentos góticos, né, os monumentos da Abadia de Westminster. E também nessa época ele passa a colecionar reproduções de gravuras e pinturas antigas que ele comprava através de leilões baratos, né, com o apoio financeiro do pai. Então é assim, né, no entanto, né, apesar desse possível conflito entre pai e filho na época, ainda que o pai considerasse o filho um tanto excêntrico, o pai pode ter tentado protegê-lo de possíveis conflitos, né, com alunos e professores na rotina escolar, né, naquela escola formal, naquela rotina de uma escola tradicional. Então talvez é isso que tenha feito com que o James Blake tenha levado o seu filho, tenha escolhido, né, tenha optado por uma educação caseira, com a ajuda da mãe, né, da Catherine Armitage, né. Então o Sr. James Blake ele foi generoso em dar dinheiro para comprar para o filho, né, para o William Blake, modelos de gesso, estampas, muitos livros. E o Blake ele lia de tudo, desde filosofia, teologia, ciência, ciências ocultas, história da arte, literatura. Então o pai ele acabava dando esse suporte financeiro para o William Blake estudar e aprender como autodidata. E foi por essa época, né, até um pouco antes, que o Blake começou a escrever. Isso por volta de 11 anos, 12 anos de idade, que ele começa a ler muita poesia, né? Tanto que o seu primeiro livro, o Poetical Sketches, né, acho que é Esboços Poéticos, foi publicado de maneira independente em 1783, que é uma coletânea de poemas que ele escreveu desde a adolescência, lá entre os 11 e 12 anos, até os 20 anos de idade, né, quando ele retrabalhou muito desses escritos, né, reescreveu muitos deles, né, e acabou publicando de forma então definitiva essa coletânea chamada Poetical Sketches, né, os esboços poéticos, os primeiros poemas do William Blake, que foi financiado por Harriet Matthews e o seu marido, e também pelo John Flaxman, que era um artista ali da época e se tornou amigo do William Blake. Então foi um livro de 70 páginas com inúmeros erros
tipográficos, né, e que não acabou nem sendo vendido, acabou sendo distribuído entre os amigos. Tá? O William Blake ele sofre uma grande perda. Em 1787, o seu amado irmão Robert, ele morre por causa de tuberculose e ele é enterrado em 11 de fevereiro. E nesse mesmo ano, o William Blake ele desenvolve uma técnica completamente nova de prensagem. Então, além de outras inovações, né, no meio da prensagem, de se fazer as gravuras, ele desenvolve outras inovações que permite que ele use todos os matizes de cores possíveis, né? E esse processo, o William Blake deu o nome de impressão iluminada. E consta que ele aprendeu essa técnica através de um sonho, ou segundo algumas versões, através de uma visão que ele teve com o espírito ou espectro do seu irmão Robert, já falecido, né? Que lhe revelou esse novo método de fazer essa prensagem. Então, o Blake já tinha aí entrado na fase aí da experiência, né? Com a perda do irmão, ele veio ter esse sonho, essa visão, né? Essa experiência com o irmão dele já desencarnado, né? Na qual o irmão revela para ele uma técnica completamente nova, e através dessa técnica William Blake ia revolucionar a arte gravurista da época, né? Então foi um momento importante, né? Apesar da grande perda do William Blake, ele, digamos que ele ganhou isso de presente do irmão depois da sua morte. Então, pessoal, segundo vídeo, na verdade, né, falando um pouco aí sobre a infância, a adolescência do William Blake, para a gente começar a entender um pouco então de onde vêm as influências dele das obras, né? Próximo vídeo será então sobre as experiências, vamos falar um pouco do casamento, das relações, né, do desenvolvimento da sua obra e assim por diante, tá certo? E logo mais vamos continuar então com os vídeos falando sobre as obras do William Blake, tá ok? Peço a vocês, deixem aí comentários, gostou, deixa like, enfim. E vamos para o próximo vídeo aí da série do William Blake. Um grande abraço.